Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu trago para a nossa meditação um salmo que ele fala de forma grandiosa a respeito da idolatria. Ele deixa claro essa questão de idolatria e o quanto isso deve ser combatido. O salmo é o de número 115, porém na Bíblia Católica, eu tenho a Bíblia Católica e se encontra no Salmo 114. Então, assim, há uma diferença entre o número de salmo, porém o salmo é o mesmo. Se você estiver lendo numa Bíblia e não encontrar no Salmo 115, procure no 114 ou até no 113 que você irá encontrar e poderá acompanhar conosco esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Este salmo, ele nos traz esta exortação a respeito de louvarmos, de confiarmos, de bendizermos o nome do Senhor. E nos traz o grande alerta a respeito desses ídolos, desses falsos deuses, que são feitos de metal, de ouro, de prata, de barro, enfim. Eles são estátuas que nada podem fazer, que não enxergam, que não falam, que não ouvem, nada sabem. Eles não têm vida, eles não têm poder. Irmãos, é um assunto muito delicado, né? Eu, como já fui católica por 23 anos, este é um assunto que eu sei que traz bastante polêmica. Inclusive, existem algumas correntes de defesa que promovem uma cegueira espiritual enorme, né? Quando eu tinha idolatria para alguns santos, né, eu dizia que não era idolatria, dizia que eu não estava venerando, que eu não estava adorando, que eu apenas tinha admiração, que aquela estátua ela só representava aquela pessoa que um dia esteve na terra, mas que eu sabia que não era na estátua que estava. Realmente existem muitas formas de se iludir ainda mais. Porém, assim, a palavra de Deus ela é clara, irmãos. Nós só devemos adorar e bendizer o nome do Senhor. A gente não deve pedir nada a nenhum outro. A gente não deve pedir a Amaro, a gente não deve pedir a Antônio, a João, a ninguém. Os apóstolos que andaram com Jesus Cristo,
nenhum deles tem poder para fazer nada para conosco. Essas pessoas que são canonizadas, se elas tiverem mérito em vida, fizeram coisas boas, seguiram a Jesus Cristo de forma fiel, elas receberam seu galardão, elas já receberam a sua recompensa. Porém, nada podem fazer. Os mortos, eles não têm poder para fazer nada pelos vivos. Eles sequer têm consciência sobre nós, né? A palavra de Deus, ela fala isso. Então, assim, que a nossa confiança, ela jamais seja depositada em pedaço de gesso ou de metal ou de qualquer que seja o material que utilizem para fazer esses falsos deuses. São falsos deuses porque recebem adoração, né? Muitas vezes a pessoa sai em procissão com uma estátua ali no andar, né, nas costas, e sai fazendo promessas para aquele santo, para que ele interceda, para que ele venha a ajudar em determinada causa. E essas pessoas, elas saem iludidas, pagando promessas, fazendo sacrifícios de tolos, sacrifícios que são em vão. É uma palavra assim difícil para falar para quem ainda está nessa situação, entendeu? Como eu já estive, inclusive eu já paguei promessa, eu já disse que tinha recebido milagre e tudo de santos. Só que assim, eu era uma pessoa ignorante da palavra de Deus. Eu não lia a Bíblia, né? Inclusive não havia esse estímulo por parte da igreja para a leitura da Bíblia. Então eu não conhecia a palavra de Deus, tudo me enganava, tudo me iludia. Qualquer coisa eu poderia dizer que era por desconhecimento. Então eu perecia por falta de conhecimento, como diz no livro de Oséias, né, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ler mais essa palavra, que essa palavra é a fonte de água viva, essa palavra é a que transforma, essa palavra é a que nos mostra a verdade absoluta. Quantas pessoas, quantos líderes religiosos estão enganando os seus fiéis? E quantas pessoas estão sendo fiéis de homens, ao invés de serem fiéis de Deus? É uma situação muito complicada, uma situação muito triste. Mas, como cristãos, nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar essa verdade. Eu peço a Deus misericórdia pelas pessoas que estão nessa situação, né? Quebrantamento de coração, para que elas venham a receber a palavra de Deus com alegria. Inclusive, aqui nós lemos que os filhos de Deus são aqueles que recebem a sua palavra, são aqueles que querem conhecer a sua palavra, que buscam, que aceitam. E as pessoas que não aceitam, que não querem ouvir a palavra de Deus, que rejeitam a Bíblia, eles não são filhos de Deus. E isso quem está dizendo é Deus, tá? Na palavra dele, não sou eu. Então, irmãos, que nós possamos meditar mais, pois foi lendo a palavra de Deus que eu me converti. Os irmãos, eles, em alguns momentos da minha vida, eles vieram evangelizar para mim. Só que eu era muito fechada, não queria ouvir, né? Quando eu sabia que era um crente, eu já dizia, não quero assunto, porque eu já sei que vai falar mal dos santos, já sei que vai falar mal de Maria, então não quero assunto. Isso era na minha mente, né? Hoje eu entendo que isso não é falar mal, nem de Maria, nem dos santos, muito pelo contrário. É colocar os pontos nos is, é dar a César o que é de César. Você não pode dizer que fulano tem poder para fazer um milagre para ti, se na Bíblia diz que se fulano morreu, fulano ele não tem mais ligação nenhuma contigo, e que o único que é poderoso é Deus, e que o único que pode interceder por nós junto a Deus é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel. Então o meu advogado é Jesus Cristo.
O teu advogado é Jesus Cristo, né? Maria, ela não é nossa advogada. A Bíblia, ela diz isso. Em nenhum momento nós vemos nenhum apóstolo, nenhum cristão dos primeiros séculos que nós encontramos aqui nos livros após Atos, a partir de Atos dos Apóstolos. Em nenhum momento a gente encontra ninguém pedindo nada a nenhum santo, vamos dizer assim, né? Como hoje em dia falam, né? A nenhuma pessoa que morreu e que disseram que era santo. A gente não vê ninguém pedindo, a gente não vê ninguém pedindo nada a Maria. Então, por que a gente aceita essa cultura romanista que veio deturpar a palavra de Deus? Por quê? Quando eu digo a gente aceita, eu digo as pessoas que fazem parte deste credo, né, desta crença. É algo a se pensar, né? Quando eu até creio assim que o maior problema é quando não se coloca a Bíblia em primeiro lugar, porque a palavra de Deus, ela tem que ser o centro da tua vida, ela tem que estar em primeiro lugar. Se você acredita mais no Papa do que na palavra de Deus, está tudo perdido. Se você acredita mais no padre do que na palavra de Deus, está tudo perdido. Qualquer pessoa, qualquer que seja o seu cargo, a sua hierarquia, qualquer pessoa que fala algo que seja contra, que seja diferente, que deturpa a palavra de Deus, esta pessoa, ela não merece crédito. Seja o pastor, seja o padre, seja o papa, seja quem for. Se falou algo que é diferente da palavra de Deus, está ensinando algo que não confere com o que Deus nos ensina em sua palavra, não merece crédito, né? Que seja anátema. Não merece crédito. Então, assim, irmãos, nós devemos conhecer para não perecer. Eu deixo essa meditação para vocês, né, para todos que porventura chegaram a esse vídeo, e eu deixo assim com muito amor, com muito carinho, né? O meu desejo não é de lhe humilhar porque você acredita nisso. Muitas vezes nós fomos ensinados, a tradição, ela pesa forte. Às vezes nós nascemos numa família de tradição católica e nós aprendemos aquilo e a gente acha que aquilo ali é o correto. Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos conhecer a sua palavra e nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, peço oração, né, para que Deus ele continue usando este canal, para que o Espírito Santo ele continue nos usando como instrumento para levar a sua palavra para todos quantos acessarem. Até a próxima, se Deus quiser.